Fala galera, Padrão Ouro, Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo, espero que o áudio hoje esteja melhor. Nosso vídeo de hoje, pessoal, para falar sobre um assunto que eu gosto bastante, um assunto que eu sempre estou me atualizando, gosto muito de estudar, gosto muito de evoluir sobre esse assunto, e é um tema que eu lido constantemente no meu consultório, né? Como a gente fez aqui um vídeo sobre o que eu mais atendo no consultório, top 1 disparado das maiores queixas aí e objetivos dos pacientes que me procuram um endócrino, uma endócrina, é uma queixa de emagrecimento, seja um paciente com sobrepeso, obesidade ou muitas vezes não. Mas o foco de hoje é para falar qual é o maior problema no tratamento atual medicamentoso da obesidade e o que a gente pode fazer para evitar esse problema e quais são as principais consequências desse problema central da base hoje da farmacodinâmica do tratamento medicamentoso atual para a obesidade. Então chega de enrolação, bora pro vídeo falar sobre isso, chama que vem. Mas antes de entrar no assunto, um recadinho para vocês. Se você pretende entrar na faculdade de medicina, quer fazer medicina, está buscando um cursinho preparatório para o vestibular, eu tenho para vocês a minha recomendação, que é o curso ESAG. Não é porque eu trabalho lá não, mas eu realmente voltei a dar aula presencial no ESAG e me apaixonei ali pela proposta, né, do curso, pelo ambiente. Então, tem diversas unidades em São Paulo, tem unidade no Rio de Janeiro. Se você quiser ser aluno presencial, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Se for do Rio de Janeiro, vai ser meu aluno. E se você não for, mas quiser ser meu aluno na biologia, tem a possibilidade do ESAG online também. Excelente plataforma com diversos recursos, serviço padrão ouro. Vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo. Se você conhece alguém que está fazendo vestibular de medicina, puder recomendar, tamo junto. Bom, galera, o principal problema do tratamento atual da obesidade é justamente o mecanismo central de ação de todos os fármacos do arsenal que a gente tem atualmente disponível para tratar a obesidade. Por quê? Esse arsenal, por mais que existam diferentes mecanismos de ação, todos eles têm um fim comum. E esse efeito final comum, ele vai levar o paciente a reduzir a ingesta calórica por diferentes mecanismos. Mas, no fim das contas, ele leva a uma redução da ingesta calórica. Exemplo, tudo bem que vale ressaltar que nós não temos, a gente não tem uma riqueza, né, de diferentes fármacos para tratar a obesidade e emagrecimento, não. Na verdade, se você for comparar, por exemplo, né, com as classes de antihipertensivos, tem muito mais medicamento antihipertensivo do que como opção para tratar a obesidade. Se você for pensar também nos antidiabéticos, também tem muito mais opção, né? Mas o que esses fármacos para tratar a obesidade têm como efeito final comum? Tirando um, mas que não é oficialmente indicação da bula para tratar a obesidade, mas eu vou discutir aqui no final, tá? Bom, então eles têm um efeito final de reduzir a ingesta calórica, ou seja, a pessoa ela vai botar menos caloria para dentro. E aí vocês se perguntam, pô Bruno, mas isso não é bom? Isso aí não é o que a gente espera quando a gente quer emagrecer, quando a gente quer ajudar um paciente, tratar um paciente que tem que perder peso, tem que perder gordura? De certa forma, sim. Só que tem duas coisas importantes desse efeito final comum que pode prejudicar o paciente. E o que são? Quando uma pessoa emagrece às custas de reduzir a ingesta calórica, ela está colocando menos caloria para dentro, isso tem como finalidade levar o indivíduo a um déficit calórico, ou seja,
gastar mais do que entra, certo? Para você ter o déficit calórico, gastar mais do que entra, você tem duas formas de conseguir isso. Ou você faz entrar menos, ou seja, come menos ou absorve menos, também tem isso, né, no intestino. Então, ou come menos ou absorve menos, ou as duas coisas. Ou para chegar no déficit calórico, você gasta mais. E aí não tem relação com o que você está comendo. Gastar mais tem relação com a taxa metabólica basal, a termogênese e o consumo calórico do nosso próprio corpo. Ou seja, para chegar no déficit calórico, ou você bota menos caloria para dentro, comendo menos ou absorvendo menos, ou a gente gasta mais. O ideal era acontecer as duas coisas, mas privilegiando o aumento do consumo corporal, mais esse efeito do que redução na ingesta calórica. Porque qual é o problema? Como os fármacos atualmente atuam na redução da ingesta calórica, dois efeitos ruins podem acontecer, e geralmente acontece. O primeiro efeito ruim é, se uma pessoa fizer uma dose excessiva, o que é uma dose excessiva? Vamos lá. As doses, isso aí muda a discussão. As doses que são indicadas na bula de qualquer medicamento indicado formalmente para obesidade, sibutramina, Ozempic não é nem formalmente, né, mas o Wegovy, Saxenda, eles têm como público-alvo, ou seja, esses fármacos são desenhados para pacientes que têm obesidade importante e têm comorbidades como hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, lesão de órgãos-alvo como coração, rim, retina muitas vezes, lesão de artéria, e são pacientes que têm elevado risco cardiovascular de ter um desfecho negativo a curto prazo. Exemplo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. Então, esse paciente, no qual esses fármacos são desenhados para, especificamente, é a amostra estatística dos principais estudos que foram feitos antes dos fármacos serem lançados. Você quer que esses pacientes emagreçam a todo custo. Para quê? Para conseguir aumentar a sobrevida. O que seria esse a todo custo? Você quer que esses pacientes emagreçam, mesmo sem comer nada e perdendo massa muscular. Esse é que é o principal problema. Por quê? Cara, não importa se ele vai perder massa muscular, nesse caso, esse paciente, da estatística dos estudos, desses fármacos, eles vão, teoricamente, infartar ou ter um AVE em pouco tempo. Então a gente precisa que eles emagreçam, mesmo que eles percam a massa muscular, para poder aumentar a sobrevida desses pacientes, melhorar metabolicamente. E assim você ou evita ou prolonga o momento que ele vai ter esse desfecho cardiovascular negativo. E aí qual é o outro problema que acontece justamente quando a gente tem esse efeito de redução drástica da ingesta calórica que leva à perda de massa muscular? A gente tem o problema de estagnar. O paciente estagna. É assim que fala, estagna? Estagna. Ele chega num platô. Cara, você pega qualquer estudo, né, com o uso desses fármacos para obesidade em longo prazo com as populações, né? Você pode ver, começou o tratamento, você tem uma perda progressiva de peso, e aí você tem uma curva que começa perdendo peso assim, ó, e depois ela vai começando a retificar, chegando no platô. Aí o que acontece? Você vai e aumenta a dose. Aí você volta a ter uma perda mais significativa e depois chega no platô de novo. Aí você aumenta a dose, chega na dose máxima ou você associa com outro medicamento. Então você vai fazendo assim e chega uma hora que você está com a polifarmácia, o paciente está com tudo que é fármaco em dose máxima e ele chega no platô e não adianta mais. Tá, e aí? Nesse caso, esses pacientes que os estudos são feitos para eles vão usar esses fármacos para o resto da vida. Esses fármacos são feitos para a pessoa usar para sempre. Por isso que muitas pessoas que fazem uso desses medicamentos
sem ter indicação formal, ou seja, não tem obesidade, não são a indicação formal dos fármacos, eles vão parar de usar em algum momento. E ao parar de usar, você vai ter o efeito rebote. Por quê? Porque aquela dose que a pessoa usou não é para ela, é para um paciente que tem aquele perfil da estatística que o estudo foi feito, e o fármaco é desenhado para a pessoa usar para sempre, o resto da vida. Isso não quer dizer que uma pessoa que não tem obesidade não possa usar para ajudar no processo de emagrecimento, mas a dose tem que ser diferente e você tem que educar o paciente justamente nesse principal problema de que se ele porrar na dose e se ele ficar reduzindo muito a ingesta calórica, ele vai perder massa muscular também. E aí, quando o paciente tira o fármaco, o que vai acontecer? Ele está com menos massa muscular ainda e ele vai voltar a ter o comportamento alimentar que ele tinha antes. Ou seja, ele vai voltar, muitas vezes isso acontece, porque é difícil a pessoa mudar a mentalidade também ao longo desse processo. Por isso que a gente tem que buscar educar o paciente, fazer com que ele mude a sua perspectiva, as suas escolhas. Mas isso aí é outro papo. Então, o que vai acontecer? O paciente perde peso, perde massa muscular, ele reduz o gasto calórico devido à perda de massa muscular, porque ele tomou uma dose excessiva e acabou reduzindo tanto a ingesta calórica que o corpo utilizou como fonte de energia, aminoácidos da massa muscular. E quando ele para de fazer o uso do fármaco, ele está com menor consumo corporal calórico, porque ele perdeu massa muscular, e ele volta a ter uma ingesta calórica, mesmo que não seja igual ao anterior, mas mais alta. Então ele vai voltar a ganhar peso e principalmente ganhar gordura. Por isso que eu não gosto de trabalhar com peso. Não gosto. Eu gosto de trabalhar com perda de gordura, manutenção ou ganho de massa muscular. Agora, isso também acontece nos pacientes que têm indicação formal? Acontece muito, só que nesse caso é aquele paciente que vai infartar em pouco tempo. Então, ele vai usar aquele fármaco para sempre. Logo, ele não vai parar com o fármaco e não vai voltar a ter aquele consumo calórico anterior, fazendo com que ele recupere todo o peso perdido. Mas ele vai ficar no platô, mas pelo menos você conseguiu retardar esse desfecho cardiovascular negativo, ou você conseguiu anular. Agora, a pessoa vai ficar escrava desse fármaco aí para sempre. Tudo bem que tem vários fármacos que têm efeitos benéficos, né, em alguns órgãos, principalmente coração e rim, mas aí é outra história. Então, qual é o jump of the cat desse caso? Né? Jump of the cat é o seguinte, são dois. Primeiro, se você quer emagrecer, ou se você está atendendo um paciente que está querendo emagrecer, primeiro, não se liga no peso, cara, já tira essa noia da cabeça do paciente. Por quê? Ele tem que perder gordura e tem que pelo menos manter, de preferência, ganhar massa muscular. Por quê? Sempre busque ganhar massa muscular, porque é isso que vai estar aumentando o gasto calórico corporal. É isso que vai estar aumentando a taxa metabólica basal. Né? O músculo estriado, esquelético, é o principal tecido que consome ácido graxo, que consome reserva de gordura. Então não adianta, por exemplo, você ficar fazendo jejum intermitente, treinar em jejum. Não adianta você estar colocando o corpo num estado catabólico se você está perdendo massa muscular, porque você está perdendo a porra do tecido que faz beta-oxidação lipídica, que consome ácido graxo. Então, isso é muito comum. Olha como é que é a falácia, né? Olha como é que é a falácia. As pessoas fazem jejum intermitente, dieta low carb, ficam se matando no aeróbico, ou seja, estão colocando o corpo no estado catabólico e estão perdendo massa muscular. Isso é a maior burrice. É a maior burrice que existe. Mas não é culpa delas, porque elas não são especialistas. Elas simplesmente são bombardeadas por informações de pessoas que são burras, por estar propagando esse tipo de informação, ou ter algum interesse em vender alguma coisa, algum protocolo milagroso, caralho. E o médico não domina esse assunto e não ensina que esse não é o caminho que deve ser seguido. É por isso que eu falo para todo mundo. Primeira coisa, faça tudo ao contrário do que você ouviu falar até agora, que você vai estar fazendo certo.
ou você me escuta e segue a doutrina Pires. Beleza? As reações piréticas, pirólises, como eu vi aqui no outro comentário do outro vídeo, eu achei sensacional. Então, cara, você, se estiver passando por esse processo de mudança da composição corporal, se você for atender esse tipo de paciente, cara, tenha pelo menos uma exigência para eles e para você. Ganhe massa muscular. Por quê? Porque assim você vai estar conseguindo aumentar a sua taxa metabólica basal e faça uma dieta com uma certa restrição calórica, mas não absurda. Porque se você restringir muito a quantidade de caloria que entra, você vai perder massa muscular ou você não vai ganhar massa muscular. E aí não adianta você treinar hipertrofia. Se não tiver estímulo de insulina junto com a biomecânica, a massa muscular não vem. Então, é uma explicação simples, mas não é uma matemática, uma fisiologia tão fácil. Por quê? Porque tem que ter uma certa restrição da entrada de carboidrato, de caloria, para você ter um estado catabólico e estimular a lipólise, até porque a insulina, né, ela trava a lipólise e estimula a lipogênese. Só que também é a própria insulina, juntamente com testosterona, né, que vai estimular o anabolismo muscular. Então, se você tiver muita insulina, você vai estimular o anabolismo muscular, mas também vai estimular a lipogênese e vai travar a lipólise. Se tiver pouca insulina, você vai estimular a lipólise, mas não vai estimular o ganho de massa muscular. Então, você tem que achar o quê? O meio termo. E esse meio termo, aí que está o segredo. A mudança corporal não vai ser súbita, porra. Vai ser gradual e progressiva, mas ela vai ser sustentável. Sustentável. Ah, Bruno, porra, eu não gosto de musculação, tem outra forma? Sinto muito, não. Ah, mas tem o funcional, tem que não sei o quê. Meu irmão, sai do Genjutsu, sai da Matrix, não se engane. Você pode não gostar do ambiente de musculação. Você acha que eu gosto de malhar? Não gosto. Eu prefiro estar fazendo o quê? Jogando meu videogame aqui. Assim como estudar. Ah, tu gosta de estudar? Não, não gosto de estudar, mas eu gosto de saber a porra do assunto. Para poder saber o assunto, eu tenho que estudar. Infelizmente, não existe, por enquanto, um chip que você implanta na cabeça e você aprende. Né? Eu não gosto de malhar, porra, mas eu gosto do resultado que isso me proporciona. Ah, então eu tenho que malhar? Tem. Pelo menos 4 vezes na semana. Senão nem vai, parceiro, nem vai. Vai se divertir, fazer outra coisa, dormir, porque senão não vai adiantar. Ah, Bruno, existe outra forma de estimular a termogênese? Até existe, mas não é algo tão viável. Por exemplo, a exposição do corpo ao frio extremo. Isso estimula a termogênese. Por que você acha que muitos atletas, quando querem perder gordura, né, ficam naquela banheira gelada? É o princípio da hibernação, por exemplo, de diversos mamíferos. Né? O frio extremo, ele estimula a gordura marrom, né, a fazer termogênese, ele estimula até a transformação da gordura amarela em uma gordura meio termo entre a marrom e a amarela, que a gente chama de bege, processo de browning. Mas não é tão viável você ficar se expondo ao frio extremo, né? Ficar todo dia entrando na banheira cheia de gelo. Se você fizer isso, vai adiantar, tá? Vai adiantar, mas tem vários riscos de hipotermia, não sei o quê. Então, assim, não recomendo. E outros processos que aumentam a termogênese, também não recomendo muito porque você pode ter consequências ruins. Por exemplo, o hormônio tiroidiano aumenta a termogênese. Então, se a pessoa começar a fazer uso de levotiroxina, ela vai aumentar a termogênese. Mas ela pode ter arritmia, pressão alta, quando ela parar, ela pode entrar no hipotireoidismo, né, por uma supressão do eixo hipofisário, vai inibir o TSH, então não é algo viável se a pessoa não tiver indicação de repor hormônio tiroidiano por um hipotireoidismo. Então, qual é o caminho? Ganhar massa muscular e ter uma alimentação equilibrada com redução da ingesta calórica, sim, porém não de comida normal, isso é outro detalhe, mas sim redução da podridão que a gente come, né? A caloria vazia, alimentos processados, alimentos ultrapalatáveis, né? Porra, o famoso crack, ou seja, porra, doce, chocolate, iFood, fast food, fritura. Cara, caloria de comida, de carboidrato, de comida de qualidade,
não vai fazer você engordar, a não ser que você coma numa quantidade muito excessiva, aí realmente vai. Mas não é essa restrição que é a melhor, porque senão você não vai ganhar massa muscular. E um outro ponto é o seguinte, a indústria farmacêutica, né, que investe muito na farmacologia, farmacodinâmica para a obesidade, ela está desesperada para conseguir desenvolver um fármaco que aumente a taxa metabólica basal, sem tantos colaterais, e que aumente a termogênese. Tá? Tem alguns fármacos promissores nesse sentido. Né? Tem até alguns fármacos que são agonistas, né, do receptor de glucagon, que é uma via promissora no sentido de estimular a termogênese. Tá? Estão até desenvolvendo alguns fármacos chamados agonistas triplos, né? São fármacos que atuam tanto na via do GLP-1 como no GIP e no receptor do glucagon. Então é como se fosse uma mistura, né, da semaglutida com a tirzepatida e mais um outro agonista aí do receptor do glucagon. Agora, vai ser um fármaco que não vai sair agora e quando sair vai ser caro pra cacete. Então, não é a forma mais viável. Ou seja, vai malhar, porra, não entrega. Vale a pena ressaltar o seguinte, cara, a via adrenérgica, o estímulo adrenérgico, aumenta a termogênese. Por que eu estou falando isso? Porque a sibutramina ela até consegue aumentar a termogênese. Mas qual o problema? Para você ter um efeito de aumento da termogênese, até por um estímulo de Browning, né, da gordura amarela, gordura branca amarela, por uma ação adrenérgica, um estímulo beta-3, receptor beta-3, você tem que ter um estímulo mais intenso da adrenalina e da noradrenalina. Para você conseguir isso, tem que fazer uma dose mais alta da sibutramina. E a dose alta da sibutramina carrega uma série de colaterais que às vezes pode ser danoso para o paciente ou ele não tolera. Né? Mas a sibutramina, se a pessoa tolerar, é um excelente fármaco. Agora, o problema é, também em doses excessivas, ela pode deixar a pessoa muito saciada. E aí você vai voltar naquele problema inicial, tá? Que é justamente entrar pouquíssima quantidade de comida e a pessoa acabar não ganhando ou perdendo massa muscular. E por último, para fechar, como eu prometi, existe uma classe de fármacos muito promissora e que eu prescrevo bastante, que não tem indicação formal para obesidade, na verdade é uma indicação para diabetes tipo 2, mas que tem um efeito termogênico, que tem um efeito de colocar o paciente em déficit calórico, mas fazendo a pessoa perder glicose na urina, que são justamente os inibidores de SGLT2 do tubo contorcido proximal do néfron, né? A famosa dapaglifosina, empaglifosina, né? Forxiga, Jardiance. Então são fármacos excelentes. Agora é o seguinte, também não é aquela coisa, porra, começou a fazer uso desses fármacos para perder 5 quilos. Não é assim, tá? Não é assim. Mas eles ajudam bastante. É interessante porque eles não atuam no comportamento alimentar. Sacaram? E eles têm uma série de efeitos pleiotrópicos, não somente, né, nesse cotransportador sódio-glicose, tem outros efeitos que eles também aumentam a termogênese e aumentam a lipólise. Eu gosto muito dessa classe de fármacos, tá? Então aí pode ser uma ferramenta, né, para vocês que vão trabalhar com esses pacientes, e é interessante também porque não mexe no comportamento alimentar, mas você tem que ter atenção porque tem uma série de cuidados que você tem que ter com esses pacientes, né? Risco de infecção urinária aumentado, risco de candidíase, principalmente nas mulheres, né? Pelo ambiente da vulva ser mais favorável a esse tipo de proliferação de micro-organismos, pelo efeito, pela característica anatômica da uretra feminina de ser mais curta do que a masculina. Pacientes que são idosos, que tiverem incontinência urinária, o risco ainda é maior. Então você tem que ter bastante cuidado com os pacientes que você vai manejar e vai prescrever esse tipo de fármaco. Mas é um excelente arsenal, é o jump of the cat para você conseguir fazer o paciente ficar em déficit calórico sem ter uma redução tão grande da ingesta, beleza? Então, segredo, cuidado com a dose que o paciente usa, não deixe ele efeito puro fármaco, senão ele vai ficar escravo disso e estimula sempre o ganho de massa muscular, certo?
Depois a gente comenta mais sobre esse assunto, porque tem muito pano para manga, muita coisa importante. E é isso. Let's bora. Chama que vem. Um abraço.